12, Filipenses 1, verso 12. Nesta manhã, eu quero falar sobre a bênção dos problemas. Existe bênção nas dificuldades? Ainda bem que sim, né? Caso contrário, nós todos estaríamos sofrendo em vão. Nem vou perguntar, mas com certeza todos nós, nossas famílias, têm passado por momentos difíceis, muitos desafios, muitos perigos, muitas consternações. Mas são esses problemas que nos aumentam a fé, a nossa dependência de Deus e mostra quão frágil e miseráveis nós somos. Paulo, apóstolo, não tinha dúvidas disso, que problemas tornar-se-iam bênçãos. E por isso ele escreveu: e quero, irmãos, que saibais, eu quero que vocês compreendam isso, que as coisas que me aconteceram, e muitas delas foram ruins, contribuíram para maior proveito do Evangelho. Paulo disse: todas as perseguições, todo o sofrimento, toda a prisão, pois ele estava escrevendo de dentro de uma, contribuíram para que esta palavra de salvação e de transformação de vidas pudesse alcançar além do imaginável. Assim também deve suceder conosco. Não podemos e não devemos sofrer em vão, mas que cada dificuldade da nossa vida sirva para prosperar a palavra de Deus. Vamos orar e entrar no estudo da palavra de Deus. Pai querido e glorioso, nós todos passamos por dificuldades, provações, medos, mas o Senhor é um bom pastor, e o Senhor é aquele pastor que está conosco, e nada nos faltará. Peço a Deus que esta palavra venha ao encontro de todas as necessidades aqui nesta manhã, e que saiamos daqui, ó Deus, mais que edificados, mais que vencedores, que a palavra de Deus resolva todos os nossos conflitos, e possamos, ó Pai, crescer em fé, e que saiamos daqui para Te representar da melhor maneira possível lá fora. Que Deus também nos dê vitória, que Deus também nos proteja e nos livre do mal. É o que pedimos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Você vai encontrar várias vezes a expressão regozijai-vos, regozijai-vos, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos, aqui no livro de Filipenses. E esta expressão significa muito mais que um sentimento, um estado de alegria. Paulo não está dizendo que você e eu devemos nos sentir felizes, mas que você e eu devemos ser felizes. E qual é a diferença entre um e entre o outro? Para ser feliz, você depende total e completamente da sua fé, da sua comunhão e do seu relacionamento para com Deus. Mas para estar feliz, ou para se sentir feliz, melhor dizendo, você depende de circunstâncias, você depende de resultados, você depende das coisas que estão acontecendo ao seu redor. E é por isso que a grande maioria das pessoas é triste, é infeliz, porque elas dependem de resultados para serem alegres e felizes. Porém, a verdadeira felicidade é aquela que depende do nosso relacionamento com Jesus. Gálatas 5:22 fala que o fruto do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão, é temperança. Ou seja, quanto mais próximos, quanto mais nós comungamos com o Espírito Santo, maior será o nosso estado de paz e de alegria e de harmonia conosco mesmos e com o nosso Criador. Geralmente, falta de alegria quer dizer falta de avivamento espiritual. Você pode perceber que quanto menor a nossa fé e o nosso compromisso com Deus, maior a nossa desesperança, a nossa tristeza e o vazio dentro do nosso coração. Por muito tempo o rei Davi sentiu-se uma pessoa miserável, um homem triste e depressivo, até que ele percebeu
que o seu problema era espiritual. E se era espiritual, a solução tinha que ser espiritual também. Salmo 51:12 diz o que ele fez. Ele disse para Deus: torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Ele reconheceu que, como judeu ortodoxo que era, ele estava vivendo há muitos anos no ritualismo, na liturgia do cargo, mas faltava-lhe vida, comunhão e relacionamento íntimo com Deus. Ele estava cheio da teoria, mas lhe faltava a prática. Por isso ele orou: Senhor, eu preciso de um espírito voluntário. E assim também neste ano de 2022, nós precisamos de um espírito voluntário, uma vontade própria e genuína de servir a Deus. Amém, irmãos? Porque essa história da gente se esforçar e de sermos exortados e admoestados por outras pessoas não dura por muito tempo. Mas cabe a mim e a você também buscar por esse espírito voluntário, desejoso de estar sempre na vontade de Deus. Infelizmente, esse ritualismo acontece conosco também. Nos acostumamos com a igreja, nos acostumamos com a nossa religião, nos acostumamos com esses 2 últimos anos de igreja parcial. Nos acostumamos nesses últimos 2 anos de igreja online. Mas não existe igreja online, a única igreja que existe é a igreja presencial. Então nós nos acostumamos com o ritualismo, porém não temos mais aquele espírito voluntário e aquela comunhão íntima que tínhamos antes com Deus. Um jovem me disse, que ele mesmo já não tem mais prazer na casa de Deus. Ele foi sincero: a minha ausência nada tem a ver com o meu trabalho, com os meus estudos, nada tem a ver com a distância de minha casa até a igreja, mas é falta de interesse mesmo, eu reconheço. Então nós nos assentamos e, conversando, nós descobrimos 5 causas para o desânimo daquele rapaz. E a primeira de todas, ele quase não lia a Bíblia durante a semana, mal tinha contato com a palavra viva de Deus. Também durante a semana ele quase não falava com Deus, orava a Deus, tinha comunhão com Deus. E para piorar mais ainda a sua situação, ele passava a maior parte do seu tempo, de segunda a sábado, entre pessoas incrédulas, que não têm nenhum respeito, nenhum temor de Deus. Ele também estava tendo um namoro carnal, um namoro mundano. E finalmente, ele passava muito tempo em frente à telinha do seu computador. Por isso não lhe restava mais nenhum desejo de estar na igreja, nenhum desejo de estar debaixo da pregação da palavra de Deus, nenhum desejo de cantar hinos de louvores a Deus, nenhum desejo de estar entre pessoas de mesma fé. Não é surpresa então que uma pessoa assim se desanime para com a igreja e até mesmo para com Deus. E se nós formos sinceros, vamos reconhecer nesta manhã também que quando nós estamos tristes, na grande maioria das vezes, é porque nós estamos recebendo muito do mundo e pouquíssimo da parte de Deus. Filipenses é um livro então que destaca os problemas, mas também a alegria na vida do grande apóstolo Paulo. Paulo, neste livro inteiro, mostra os ingredientes necessários que podem afetar a nossa alegria e podem causar até tristeza entre nós e o nosso Deus. E quais são esses ingredientes que podem afetar o nosso estado de alegria? Primeiro é o ambiente físico, onde você e eu vivemos. Nossa casa, para início de conversa, nosso local de trabalho, nossa escola, nossa vizinhança, a casa de nossos parentes e certamente a nossa igreja.
o ambiente físico onde vivemos. Também afeta o nosso estado emocional, o tipo de relacionamento que nós nutrimos com outras pessoas, parentes, amigos, vizinhos, irmãos em Cristo, cônjuge, filhos e pais, e finalmente, a nossa própria experiência espiritual, nossa vida a sós com Deus. Tudo isso afeta o nosso estado de alegria. Então eu quero chamar a sua atenção para o primeiro ingrediente, o ambiente físico, onde vivemos. Paulo disse mais uma vez no versículo 12, e quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Sexta-feira eu dei um testemunho para os irmãos, falando de algumas coisas que me aconteceram nesses últimos 6 meses, enquanto eu estive no exterior. Muitas delas más, muitas delas ruins, mas todas elas também contribuíram para o proveito do Evangelho. Amém, irmãos? Pois agora nós estamos prestes a dar início à construção de mais uma igreja para a honra e a glória de Deus. Onde Paulo se encontrava quando escreveu esta carta? Alguém sabe? De uma prisão, de onde ele sairia apenas morto. E ele sabia disso. De onde ele sairia decapitado, sem a cabeça. E ele sabia disso. Paulo foi um tipo de pessoa que nunca reclamava de sua sorte e nunca demonstrou dó de si mesmo. Eu gostaria de ser como Paulo, não ter dó de mim mesmo e principalmente não reclamar de minhas dificuldades e de minhas lutas. O próprio João Batista, que foi considerado por Jesus o maior homem de todos os tempos, ele duvidou e reclamou de dentro de uma prisão. Mas Paulo não reclamou e muito menos duvidou de dentro de uma prisão. Ele manteve a sua fé inabalável. A maioria de nós, eu diria, está mais para João o Batista nos dias de hoje, que duvida e reclama, do que para com o apóstolo Paulo, que confia e aceita. Duvidamos do amor de Deus por coisas banais, muito menores do que as quais Paulo passou. Então, o que significa estar dentro de uma prisão nesta manhã? Talvez você e eu não estejamos dentro de uma prisão física, mas estejamos dentro de uma prisão espiritual. E o que significa estar preso espiritualmente nesta manhã? Significa estar onde você não deseja estar. Você não queria estar na igreja, então para você este momento é de aprisionamento. Talvez você esteja morando numa casa que não é a casa do seu coração, dos seus sonhos, e aquela casa tornou-se um aprisionamento. Quantos casais se sentem aprisionados ao casamento? Filhos aprisionados à família, e alguns pais aprisionados a filhos. Talvez você esteja num trabalho, num emprego que não é dos seus sonhos, e você se sente aprisionado dentro daquele local de trabalho. Significa também não ser atendido por Deus. Quantas orações Deus não lhe respondeu neste último ano, ou se respondeu foi de forma negativa. E talvez signifique oportunidades que você não buscou, não procurou, mas que foram jogadas sobre o seu colo. Em primeiro lugar, estar na prisão significa estar onde você não deseja estar. E certamente, Paulo não queria estar na prisão. Nesta manhã, a nossa irmã Eula também não queria estar numa UTI de hospital. A nossa irmã Vanessa também não queria estar numa UTI, prestes a ser operada. Então, uma prisão é aquele lugar onde você não pediu para estar. Paulo, ele podia sentir ódio dos homens que o haviam colocado naquela masmorra.
Ele queria estar solto, ele queria estar viajando o mundo afora, pregando a palavra de Deus, mas não podia, por causa daquela prisão. E além de tudo, ele não tinha nenhuma culpa, ele era inocente, ele foi vítima de uma cilada, e a cilada foi contra ele e contra o Evangelho. Então, nesta manhã, todos nós aqui, às vezes temos que andar por caminhos que não escolhemos, trilhar trilhas que não foram da nossa opção, mas infelizmente os acontecimentos nos trouxeram a este momento. Todos nós, sem exceção, somos colocados em lugares onde jamais gostaríamos de estar. Um jovem pai que eu conheci, com pouco mais de 30 anos de idade, ele ficou num quarto de hospital por vários meses. Naquele quarto de hospital ele só podia ler a Bíblia e orar. Ele tinha um filhinho de 1 ano de idade, podia vê-lo uma vez por semana do lado de fora, pela janela. A criança era levada na rua e o pai da janela olhava para baixo para ver a criança. Daquele quarto ele saiu apenas para a eternidade. Mas durante todos os meses que ele ficou internado, que ele ficou preso naquele quarto de hospital, ele leu a palavra de Deus várias vezes, ele passava várias horas por dia orando a Deus e buscando a face de Deus. Então Paulo está ensinando que, quer seja em um quarto de hospital ou em uma prisão, nós podemos ser felizes com Deus. Talvez você esteja atravessando uma situação nesta manhã que não pediu a Deus, e só por causa da mudança de calendário, este problema não desapareceu. Você não pediu a Deus, mas se Deus está ao seu lado, ou melhor dizendo, se você está ao lado de Deus, o ambiente pode ser transformado em uma grande bênção, amém, irmãos? Nós estamos falando de um casamento, nós estamos falando de um emprego, nós estamos falando de uma situação difícil. Paulo não queria prisão, mas ele aceitou para a honra e a glória de Deus. É como o salmista que disse que ele e o Senhor juntos poderiam pular uma muralha. Prisão também significa não ser atendido por Deus, orar e não ver Deus respondendo às suas orações, ou respondendo de forma negativa. Não era exatamente aquilo que você queria. Com certeza Paulo orou algumas vezes para sair daquela prisão, mas não saiu. Ele já estava acostumado com os nãos de Deus. Pedro foi libertado da prisão de forma milagrosa, mas o mesmo não aconteceu com Paulo. Paulo não se sentiu enciumado, Paulo não teve inveja de Pedro, antes reconheceu que o plano de Deus para Pedro era um, e o plano de Deus para ele era outro. E graciosamente ele aceitou a vontade de Deus para a sua vida. E nesta manhã eu seria falso se dissesse para você que Deus responde todas as minhas orações. Eu estaria sendo falso se dissesse que Deus responde na maioria das vezes como eu quero. Ao contrário, Deus diz não muitas e muitas e muitas vezes, mais do que eu gostaria que Ele dissesse. Mas como Paulo, nós temos que aprender a confiar na soberania de Deus, pois Ele sabe o que é melhor. Antes da prisão, Paulo recebeu uma enfermidade que atrapalhava bastante a sua vida. 3 vezes ele orou para que Deus removesse dele aquela enfermidade, e Deus disse não, não e não. E Deus ainda lhe pregou um sermão. Deus disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Eu não vou curá-lo da sua enfermidade, mas eu vou lhe dar graça, eu vou lhe dar forças. E Paulo então respondeu: de boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas,
para que em mim habite o poder de Cristo. Tomara a Deus que eu e você cheguemos a esta maturidade de aceitar o plano de Deus para as nossas vidas. Muitos filhos de Deus passam por isso também, foram colocados em situações indesejáveis, suas orações também não estão sendo respondidas, e por isso se sentem dentro de uma prisão. Prisão também quer dizer oportunidades que você não procurou, amizades que você não queria, ministérios que você não pediu a Deus, responsabilidades que você não esperava ter que exercer na sua vida. Como qualquer ser humano, Paulo foi levado a pensar que a sua carreira de pregador, de apóstolo, havia acabado quando ele foi encarcerado naquele dia. Mas, muito pelo contrário, Paulo descobriu que Deus ainda tinha um plano para ele de dentro de uma prisão, porque foi de dentro de uma prisão que Paulo produziu os seus melhores frutos. Amém, irmãos? De dentro de uma prisão, ele escreveu esta epístola. De dentro de uma prisão, ele viu muitas conversões. De dentro de uma prisão, o evangelho de Jesus Cristo se espalhou. De dentro de uma prisão, Jesus Cristo foi glorificado, exaltado. Isso quer dizer que enquanto você e eu estivermos respirando, ainda que de dentro de uma prisão, Deus pode usar as nossas vidas. Por isso Paulo disse em Filipenses 4:12, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidades. Uma irmã que ficou internada por vários meses, passando mal por vários meses, me disse que o melhor momento dela foi o tempo que ficou internada e que podia, do quarto do hospital, testificar para todas as pessoas que passaram pelo quarto dela. Depois que ela saiu do hospital, ela tentou voltar outras vezes como visitante, mas aí já não foi mais recebida, ela foi impedida. Ela me disse que estava sendo muito mais útil de dentro do quarto de um hospital do que fora daquele hospital. Ninguém procura oportunidades dentro de uma prisão, ninguém procura oportunidades de dentro de um hospital, mas às vezes o plano de Deus ultrapassa as paredes da igreja, amém, irmãos? Quando jovem, eu nunca imaginei que um dia eu seria ameaçado de prisão por causa das minhas opiniões dentro do meu próprio país. Hoje eu sei que o perigo é iminente. Se eu pregar determinadas passagens bíblicas, e eu vou pregar, eu serei acusado de certos crimes. Crimes que nunca foram legislados, nunca foram aprovados, mas que já existem. E eu sei que se eu pregar sobre certas passagens da Bíblia, eu corro o risco de ser preso. Incrível que hoje esta ameaça é real, num país que se chama de democrata, num país que diz que possui liberdade de expressão. Dependendo do lugar onde estamos, não queremos estar, Deus não nos atende, pior ainda, Deus coloca situações ou oportunidades que não pedimos, não buscamos. Então veja você que o lugar influi muito na nossa felicidade. O segundo ingrediente que pode afetar o nosso estado emocional é o nosso relacionamento com outras pessoas. Como que está o seu relacionamento nesta manhã para com o seu cônjuge, para com os seus pais, para com os seus filhos, para com os seus irmãos, para com os seus colegas de trabalho,
para com seus vizinhos? Como que está o seu relacionamento com outras pessoas? Paulo disse no verso 27, somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vai vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Marque esta expressão, num mesmo Espírito. Nosso relacionamento para com o próximo afeta bastante as nossas emoções e a nossa disposição. Paulo fala aqui o tempo todo sobre a importância de um mesmo espírito, de um mesmo ânimo, dentro de uma igreja ou de um lugar onde estamos. Quando isso não acontece, é tristeza na certa. Por que temos problemas com outras pessoas? Você sabe? Veja 3 causas. Porque pessoas são diferentes. Ninguém pensa do mesmo jeito. Não existe o mesmo DNA repetido. Não existe uma mesma digital repetida. E assim também não existe o mesmo cérebro repetido. Nós somos completamente individuais. Nós somos completamente originais. E nós somos completamente diferentes uns dos outros. E é quando nós queremos enquadrar as pessoas no nosso quadrado, ou pessoas querem nos enquadrar no quadrado delas, que surgem dificuldades de relacionamento. Outra causa, porque pessoas não amam pessoas, pessoas amam objetos, pessoas amam a si mesmas, mas não amam ao próximo. E terceiro, porque pessoas não sabem evitar problemas, elas sabem criar problemas, mas elas não sabem resolver problemas. Então vamos discorrer sobre isso. Primeiro, porque pessoas não sabem aceitar as diferenças. Paulo lidou com algumas delas naquela igreja, capítulo 4, verso 2, ele disse: rogo, imploro a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. 2 irmãs que estavam brigando, causando desavenças dentro da igreja. Se elas eram irmãs de uma mesma família, não sabemos, mas eram irmãs de igreja, e elas estavam causando divisão dentro do corpo de Cristo, brigando, discutindo, não se davam bem, elas eram diferentes, não sabiam lidar com as diferenças. Então Paulo rogou para que parassem com aquelas brigas e sentissem o mesmo no Senhor, que crescem do mesmo jeito em Cristo. Podem ser diferentes nas roupas, no corte de cabelo, na maquiagem, até no seu estilo de vida, mas por favor, quando vocês se aproximarem de Cristo na igreja, sejam iguais, adorando ao Senhor. Pessoas são diferentes, algumas são egocêntricas, nasceram egocêntricas, tudo gira em torno delas, toda situação elas analisam sempre do seu ponto de vista, não são capazes de vestir o sapato das outras pessoas, elas estão sempre julgando os acontecimentos de acordo com os seus sentimentos. Não há nada que você possa fazer a respeito disso, se não compreender o jeito delas. Elas vão sofrer muito na vida, porque a solução dos seus problemas reside em transformar o mundo por causa delas. Mas você jamais vai transformar o mundo por sua causa, amém, irmãos? Outras são hipersensíveis, elas se ofendem por qualquer motivo, elas se machucam através de qualquer atitude, por mínima que seja, de outras pessoas, elas são hipersensíveis. Outras já são sempre certinhas, sempre corretas, elas nunca admitem que podem estar erradas.
O outro lado está sempre errado. E elas argumentam, elas brigam, elas discutem. Elas querem ter certeza que sempre vão ter a última palavra. Outras são arrogantes. Elas realmente se acham mais capacitadas, mais inteligentes, mais bem equipadas diante dos problemas que surgem. Então, todos os problemas interpessoais só existem quando alguém se sente ofendido. Já pensaram sobre isso? Todos os problemas interpessoais só existem quando alguém ou todos se sentem ofendidos, machucados. Caso contrário, a questão morre ali mesmo, onde começou. Pela graça de Deus, eu e a minha esposa, casados há mais de 30 anos, nunca brigamos. Não quer dizer que nunca nos ofendemos, que nunca nos irritamos, que nunca discordamos. Eu disse que nunca brigamos. E justamente nunca brigamos porque nunca ofendemos uns aos outros, ou um ao outro. A partir do momento que eu a ofendê-la, a partir do momento que ela me ofender, haverá brigas. Mas o segredo é não ofender. Não ofendendo, não brigamos. No dia em que ela começar a me ofender, ou vice-versa, certamente haverá brigas. Por esta razão, Paulo disse em Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. No próximo culto, Deus permitindo, eu vou pregar sobre esta passagem de Efésios 4. Seja gentil, não seja agressivo. É o título da mensagem. Nós temos que entrar neste novo ano com as facas guardadas. Amém, irmãos? Nós temos que guardar as facas. Temos problemas porque pessoas são diferentes uma das outras. Segunda razão, porque pessoas não sabem amar outras pessoas. Antes de ir para a prisão, Paulo era o apóstolo dos apóstolos, o pregador dos pregadores. Agora, de dentro de uma prisão, ele foi menosprezado pelos seus próprios amigos, que não viam nele mais futuro e o descartaram. A história sempre se repete, não é verdade? A história sempre se repete. Uma vez na prisão, ele foi descartado. Pensaram que dali ele sairia apenas morto. E é verdade, ele saiu morto. E Paulo soube que estava sendo descartado do ministério. Alguns homens surgiram pegando na força o lugar de Paulo, chamando-se de apóstolos e pregando e ensinando às igrejas. Só que a intenção deles não era a de agradar a Deus substituindo a Paulo, mas a de machucar Paulo, mostrando que ele era substituível e que ele era descartável. Mas veja a reação de Paulo diante desses inimigos, no capítulo 1, verso 18. Ao invés de dizer, saiam do ministério, vocês não podem pegar o meu lugar, Paulo disse, mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Ou seja, Paulo estava feliz que aqueles cabeças de bagre estavam pregando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Para ele o importante é que a palavra estivesse sendo anunciada. Você diria que Paulo não se valorizava, e é verdade. Você e eu não fomos chamados para proteger a nossa imagem. Você e eu fomos chamados para proteger a imagem do Senhor Jesus Cristo. Queriam machucá-lo, mas ele ficou feliz da vida, porque pelo menos o Evangelho de Cristo estava sendo anunciado. Isso se chama, sabe o quê? Maturidade, crescimento espiritual.
Sabe quando eu vou saber que você é um crente espiritual e amadurecido? Quando você for ofendido por outras pessoas desta igreja, e isto vai acontecer, e você souber relevar, esquecer, perdoar, entender, dar o benefício da dúvida. Talvez a pessoa estivesse com dor de dente, talvez a pessoa tenha um problema em casa, talvez a pessoa esteja em conflito consigo mesma. Mas você não vai levar para o lado pessoal, amém, irmãos? Isso é maturidade. Isso é crescimento espiritual. Temos problemas porque não sabemos amar aquelas pessoas que não nos amam, e são elas que mais precisam do nosso amor. E terceiro, porque pessoas não sabem evitar problemas, elas sabem criar problemas. Mas na hora da resolução, o problema só piora. Ao invés de aumentar os problemas, Paulo resolveu muitas questões quando ele disse isso. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Ao invés de ficar buscando culpados, acusados e condenados, Paulo disse: o importante é que todas essas coisas aconteceram debaixo da soberania de Deus. Não vamos reclamar, não. O que está acontecendo conosco só irá ajudar na divulgação do Evangelho. Ou seja, ao invés de permitir o rancor e a amargura, Paulo fez a igreja saber que Deus estava no controle de tudo. Foi Paulo quem disse: se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. O que você pode fazer para viver em harmonia com as pessoas neste ano? Primeiro, cuide sempre da sua própria vida. A vida está difícil para todas as pessoas. Cada um de nós aqui, cada família aqui representada, tem que lidar com os seus problemas. Hoje eu olho para a família do Lucas, vejo a Laura, vejo o Bernardo, e eu penso: que família feliz. Luísa. Estou chamando a Luísa de Laura o tempo todo. Mas a culpa é deles, eles ficam colocando muitas crianças aqui, né, Cleto? E eu, pastor Rômulo, tenho que saber o nome de todas elas, Goiânia e Ribeirão Preto. De vez em quando eu esqueço até o nome da Rebeca, ou quero dizer, da Rochelle. Mas é sério, às vezes você olha para o Lucas e pensa: está tudo perfeito, né, Lucas? Mas só Deus sabe o que o Lucas e a Bárbara passam. Às vezes você olha assim, né, para a vida do Pedro, esposa e filhas lindas, você diz: o Pedro tem tudo. Mas você não sabe as lutas do Pedro no dia a dia. Deus sabe, né, Pedro? Eu sei de uma coisa: todos nós aqui estamos passando por lutas, todos nós. Não tem um que não esteja. Talvez as lutas de alguns sejam mais duras do que outros, mas é tudo uma questão de tempo. Porque durante o tempo da nossa vida, todos nós vamos passar por lutas difíceis. Nós vamos perder entes queridos, que nós amamos. Cleto, quantos que você perdeu durante a pandemia? 3. Nós vamos perder entes queridos. Nós vamos ficar doentes também, nós vamos morrer. Haverá dificuldades para todos nós. É por isso que você tem que entender que aquela pessoa com quem você está atravessado, ela está sofrendo. Segunda dica: controle a sua língua. Difícil, né? A nossa vontade é de dar uma má resposta, não levar desaforo para casa. Mas a Bíblia diz que precisamos controlar, domar a nossa língua. Terceira dica: não permita que a amargura grude em seu coração.
Diz o ditado chinês que a amargura é como o ferrão da abelha. A abelha te ferroa, te machuca, te fere, mas depois de minutos ela morre, porque deixou o ferrão dela na sua carne. E sem ferrão ela não vive. E a ira dela foi tanta que ela preferiu morrer para te machucar do que deixar você sem ser machucado. E por último, seja educado e compreensível com outras pessoas. Talvez ela esteja tendo um dia difícil. O ambiente onde vivemos e o relacionamento com pessoas estão influenciando hoje o nosso estado emocional. E por último, a nossa própria experiência espiritual determina se estamos bem ou mal. Veja Filipenses 3:8. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E a palavra escória, você nem queira saber o que significa. Aqui, os nossos tradutores usaram de eufemismo, mas é excremento humano mesmo. Paulo está dizendo que todas essas picuinhas, todas essas demandas que existem entre nós, nós deveríamos vê-las como excremento humano, quando comparamos o que Jesus Cristo já fez por nós. Quem você realmente é, irá influenciar bastante o seu estado emocional. O alvo de Paulo era sempre o de crescer até alcançar a maturidade espiritual e emocional. Se você parar de crescer, sabe o que acontece? Os problemas aumentam em sua vida e se tornam cada vez mais difíceis. Ah, mas eu já fiz teologia, eu já me formei em teologia, mas parou de crescer em Cristo? Você se torna uma bomba atômica dentro do seu lar, da sua casa e da sua igreja. Algumas pessoas dizem, quando eu era novo convertido, eu não tinha tantos problemas. Claro que não. Quando você era novo convertido, você estava crescendo. Agora que você parou de crescer, os problemas aumentaram na sua vida. Geralmente os nossos problemas estão relacionados em 3 áreas. Finanças. Há pessoas aqui que estão tendo problemas com finanças. 100% da gente? 100%. Se não for finanças, saúde. Há pessoas aqui tendo problemas com a saúde. Ou situações. Ou todas elas juntas. Mas nós todos vamos ter problemas nessas áreas. Seja qual for a área, veja a resposta de Deus agora, no capítulo 4, verso 6, por favor. Veja a resposta. Não estejais inquietos por coisa alguma. Eu acordei de madrugada inquieto, com uma certa situação. Lembrei-me desta palavra, me ajoelhei e falei, Senhor, está acontecendo isso, isso e isso. E voltei a dormir. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Você tem que rogar, você tem que pedir, clamar, mas nunca deixar de agradecer também. O que precisamos saber sobre problemas? Se você concorda, diga um amém. Primeiro, que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Que o nosso Deus se importa conosco. E o nosso Deus pode transformar o mal em bem. Primeiro, o nosso Deus é maior que todos os problemas. Paulo deixou isso tão claro. De dentro da prisão ele disse, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus promete que nunca vai permitir uma provação maior do que aqui podemos suportar. Este é o nosso conforto.
Um casal de missionários perdeu uma filhinha de 6 aninhos de idade. Da maneira mais trágica que você possa imaginar. A família fez uma fogueira para tirar os carrapatos do cachorro. Enquanto tiravam os carrapatos do cachorro, jogavam os carrapatos na fogueira. Era para ser uma situação divertida, mas a criança, inadvertidamente, se aproximou muito do fogo e foi atingida, e consequentemente ela morreu. De onde aqueles pais tiraram forças para lidar com aquela tragédia? No funeral, os pais disseram: nós estamos felizes que a nossa filha não está sofrendo, e ela está na presença de Deus, o Salvador. Mas nós estamos tristes por causa de nós que a perdemos. De onde os pais tiraram forças? Desta promessa: podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Segundo, o nosso Deus se importa conosco. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E por último, nosso Deus pode transformar o mal em bem. De vez em quando, né? De vez em quando não, de vez em sempre. Eu estou na estrada e eu vejo na minha frente a traseira de um caminhão e o slogan que diz que Deus te dê em dobro o que você está me desejando. A maioria das pessoas, né, odeia os caminhoneiros. Eu amo os caminhoneiros. O Brasil depende deles. Mas quando eu leio algo assim, naquela mesma hora eu faço uma oração: Senhor Deus, abençoa a família deste caminhoneiro. Abençoa a esposa dele, os filhos dele. Abençoa a vida dele, Senhor. Tomara que ele esteja certo, amém, irmãos? Que Deus me dê em dobro o que eu estou desejando para ele. Parece engraçado, mas é verdade. Deus repara a maneira como nós tratamos as pessoas. Deus repara a maneira como nós lidamos com pessoas. E é a lei do bumerangue, não tem jeito. Tudo que você joga, volta para você. Veja só Romanos 8:28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. José do Egito foi vendido com 17 aninhos de idade como escravo. Seus irmãos traidores, malfeitores. Por 13 anos ele comeu o pão que o diabo amassou. E quando ele se tornou governador do Egito, ele podia mandar prender e matar os seus irmãos. Ele podia se vingar com todo o direito. Mas ao invés disso, perdoou seus irmãos. E culpou a Deus. Pastor, eu fui enganado, ludibriado, passado para trás. Eu perdi tantos R$1.000. De quem é a culpa? De Deus. Ele permitiu. Talvez para te ensinar que você não precisa daquele dinheiro para ser feliz. José colocou a culpa em Deus. Olha o que José disse: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Então Deus transformou a inveja e o ódio dos irmãos de José em bênção. E eu já reparei isso ao longo da minha vida. Quanto mais pessoas me perseguem, quanto mais pessoas tentam me prejudicar, mais Deus me abençoa. Então o que pode afetar a nossa alegria para com Deus? O ambiente físico, onde estamos vivendo. O relacionamento que nutrimos com as pessoas. E a nossa própria experiência espiritual. Mas lembre-se que felicidade verdadeira não é um sentimento.
Eu não me sinto feliz o tempo todo. Você se sente? Não. Mas é um estado. Eu estou feliz o tempo todo. Você é uma pessoa feliz? Para ser feliz, faça o que a palavra de Deus ensina. E o que ela ensina? Veja 1 João 1,4, leia comigo, por favor. Veja o que ela ensina, todos juntos. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então, para que sejamos felizes, para que o nosso gozo se cumpra, precisamos fazer o que foi escrito. E se você me permite, muitas coisas foram escritas, mas vamos falar destas. Espalhe a mensagem da Igreja de Jesus, seja fiel à Igreja, promova os ministérios da Igreja. Tudo isso foi escrito. Vamos ser felizes. Vamos estar felizes. Amém? Fechem seus olhos e me responda esta pergunta de olhos fechados. Se você morrer hoje, você tem certeza para onde vai a sua alma? Eu não perguntei se você frequenta esta igreja, faz parte desta igreja. Mas se você tem certeza que é salvo. Se você tem certeza que é salvo, levante a sua mão lá no alto. Só você que tem esta certeza. Obrigado. Podem abaixar. Há alguém que não tem esta certeza? Se você não tem certeza que é salvo, levante a sua mão e diga: Pastor Rômulo, eu não tenho certeza que sou salva por Jesus, mas eu quero ter esta certeza. Por favor, salve a minha alma. Ore pela salvação da minha alma e pela transformação da minha vida. Há alguém assim? Amém, Danilo, eu vi a sua mão. Mais alguém além do Danilo? Mais alguém além do Danilo? Então veja o que eu vou pedir. Eu vou pedir que o Marcos convide o Danilo, Dona Maria de Lourdes, a esposa do Danilo, e para os três, Marcos, compartilhe o plano de salvação. Vamos orar. Pai, obrigado pelo Danilo que imediatamente levantou a sua mão, e eu peço que agora ele, ó Deus, juntamente com a sua linda família, escutem o plano de salvação, e se houver qualquer dúvida por parte deles, que a dúvida seja resolvida, seja sanada nesta manhã, que eles todos, e principalmente o Danilo, saia daqui com plena certeza da salvação e da vida eterna. Ainda de olhos fechados, ninguém olhando, quantos diriam: pastor, essa mensagem foi para mim, eu quero ser feliz, eu quero enfrentar todos os meus problemas, a partir de agora, deste ponto de vista, que Deus tem um plano melhor para a minha vida, e Ele vai usar estas ou essas situações para me abençoar e me transformar. Pode orar por mim, pastor, pois eu estou decidido que todas as coisas vão contribuir a partir de agora para o meu proveito, para o meu bem. Levante a sua mão lá no alto. Amém, amém. Então nos coloquemos em pé e vamos orar juntos. Até agora, Senhor, os problemas estavam servindo nas mãos do diabo como desculpas para o nosso desânimo e desistência. Mas hoje, neste momento, nós queremos que todos esses problemas que ainda existem sejam usados para o maior proveito do Evangelho na nossa vida, para o nosso bem, para o nosso crescimento espiritual, para o aumento da nossa fé e do nosso compromisso com Jesus Cristo. Não nos deixe, ó Pai, sermos provados além do que suportamos. Não deixe, mas dá-nos vitória, ó Deus, para suportarmos bem tudo que o Senhor permitir em nossas vidas, jamais negando a fé e a nossa esperança. No nome de Jesus, amém.